E aí pessoal, aqui é a Gaia e celebrando o mês de orgulho LGBT, vou fazer alguns vídeos falando sobre personagens LGBT, tanto de minhas séries, de minha própria autoria, como de animes e outras séries clássicas, e quero começar hoje com Killua de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter pra mim é um dos maiores animes de todos os tempos, maiores séries de todos os tempos, e tem gente que não percebe ou não sabe que Killua é um personagem LGBT. É importante dizer que isso não é 100% confirmado, mas as alusões são muito fortes e muito decisivas para provar isso. Eu quero mostrar aqui neste vídeo várias cenas e discutir sobre vários pontos que mostram como Killua é um personagem LGBT e como isso é muito interessante para a história. E como isso é muito interessante até mesmo para a indústria de anime, que não costuma trabalhar muito bem com personagens LGBT, mas Killua é muito interessante. Podemos começar? Primeiro ponto interessante sobre Killua, que é uma demonstração, pelo menos para japoneses, de que ele é um personagem LGBT, é a coisa interessante de que ele é o único personagem, ou é um dos únicos personagens que mudam de roupa. Tudo isso, claro, isso aí parece ser uma constatação meio idiota, que fala, só porque ele muda de roupa e que ele preza pela aparência, ele é gay, ele é homossexual ou gaia. Isso é um traço, pelo menos, marcante e feito de maneira arbitrária, de maneira pensada pelo autor, por Togashi, que inclusive é um traço marcante na cultura japonesa, então mostrando personagens assim, mudando de roupa para representar que ele não é normativo. Obviamente eu não estou dizendo que pessoas gays são assim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é para mostrar que Togashi, o autor de Hunter x Hunter, ele escreveu detalhes em Killua para demonstrar essas características. Mas isso aí é apenas o ponto 1. Vamos para um ponto 2. Ponto número 2. Na saga de Greed Island, da Ilha da Cobiça, Killua ele consegue uma carta chamada Rainbow Diamond. O próprio nome já é muito insinuante, que é diamante do arco-íris, ou arco-íris diamante, que por si só já tem alusões à questão LGBT, mas o principal é que na descrição da carta está escrito: se declare para ela e ela certamente vai dizer sim, caso você entregue essa carta para ela. E o que acontece é que ele entrega a carta para Gon. Se não me engano, ele inclusive aparece um pouco com vergonha entregando a carta para Gon, apesar de ter um objetivo tático dentro do jogo. O que importa é também essas insinuações. Mas aí você fala, mas Gaia, isso ainda não quer dizer nada, eu não sei o que. Muito bem, vamos para mais alguns outros pontos. Número 3, Arco das Quimeras. O Arco das Formigas Quimeras, para mim, é o que assenta, que deixa de maneira bastante evidente como Killua, ele é um personagem LGBT. Primeiro, logo no início do Arco das Formigas Quimeras, quando nós temos isso aí após a derrota de Kite, após todas essas questões, quando eles têm que voltar para treinar e acabam se encontrando com Pan. Primeiro nós vemos uma cena muito bonita, vou até pegar aqui a imagem para vocês verem. Aqui galera, bem nessa cena, que o Killua ele olha para o Gon e fala: Gon, you are light, você é luz. Algumas vezes você brilha tão forte que eu tenho que virar o rosto para não poder enxergar. Mesmo assim, está tudo bem se eu puder ficar ao seu lado? Então, nesta demonstração, neste vídeo demonstrativo, naquele GIF, deu para ver exatamente é quase como uma declaração de amor. Obviamente ele não fala, fica tudo na cabeça dele, de Killua, mas o tipo de texto tem altas insinuações, inclusive de textos clássicos românticos, como Romeu e Julieta. O que é o sol que se levanta a leste, Julieta é o oeste. Eu não lembro exatamente como é o texto de Romeu e Julieta, mas é mais ou menos essa comparação com o sol, é muito fantástica, com a luz, com o sol, e isso é uma demonstração muito forte de um romantismo. Inclusive toda a imagem, toda a pintura lembra muito os animes shoujo, os animes clássicos femininos, os animes clássicos até mesmo românticos. Essa cena marca muito fortemente. Além disso, nós vemos que mais pra frente, quando o Gon ele se encontra com Pan, ele marca um encontro romântico, pseudo-romântico com Pan, o Killua ele fica com muitos ciúmes e começa a perseguir os dois. Que é tudo, demonstra essas questões, essas emoções que borbulham no coração de Killua. E por fim, tem duas últimas grandes coisas. Uma delas é
quando Killua ele está comentando com as pessoas, dizendo o que vai acontecer se Gon for enfrentar a Pitou, for enfrentar um dos generais, uma das guardas reais, das formigas quimeras, ele fala que Gon será uma morte dupla, porque ele irá lutar com a formiga também, junto com Gon, e os dois irão morrer. Só que a palavra que Killua usa é uma palavra japonesa que significa a morte de dois amantes. Então, gente, apesar de não ser demonstrado claramente, não ser demonstrado de forma assim, Killua não beija Gon na série, não acontece uma coisa desse tipo, é muito fortemente insinuado que Killua tem, pelo menos, emoções muito fortes, românticas para com Gon. É importante perceber que ele ainda é muito jovem, talvez ele esteja confundindo, talvez simplesmente tenha realmente uma amizade muito profunda que se assemelhe com romantismo, mas há muitas insinuações grandes de romantismo para o que Killua sente. Então não dá para descartar isso. Então, ao mesmo tempo, não dá para 100% dizer que ele é um personagem homossexual, que ele é gay, mas as insinuações são bastante fortes. E por fim, inclusive, há uma animaçãozinha feita da Hunterpedia que dá umas noções bem legais. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, galera, episódio 43, final do episódio 43, na parte de Hunterpedia. Nós temos basicamente Killua beijando o Gon, e aí Gon faz o olhinho de coração, e nós temos Gon indo beijar Killua, mas ele então nega de uma maneira cômica. Obviamente a Hunterpedia não é a oficial, mas lembrando que esse pessoal trabalha em conjunto com o Togashi. Então é muito interessante perceber isso. Como eu falei, não quer dizer que Killua possa realmente, oficialmente ser, mas tudo indica que ele é um personagem LGBT, e mesmo que ele não seja oficialmente, que ele não seja não normativo, a grande questão é que ainda assim ele tem traços que não entram na conformidade do que seria um personagem hétero num anime japonês. Aí tem muitas discussões que nós podemos fazer sobre como as próprias mídias, para terem um acesso a um público grande, não colocam os personagens principais como LGBT. Tem várias discussões de análise do discurso que dão para serem feitas sobre isso, como é difícil que quando um personagem é posto de uma maneira bastante clara como LGBT, as empresas ou as próprias empresas de animação, empresas de venda de produto começam a cortar, começam a impedir a série. Então é interessante perceber isso. Mas de qualquer forma, eu acho muito fortemente, até mesmo pelas intenções do autor, que Killua seja LGBT e que ele é um bom representante, apenas o primeiro personagem, assim que eu gosto de falar. E me digam que outros personagens vocês gostariam que eu comentasse. Eu tenho alguns muito, obviamente, de Sailor Moon e Sakura Card Captors, que eu já vou falar, mas que outros personagens vocês gostariam de ver, comentem aqui no vídeo. Aqui foi a Gaia, até a próxima. Falou!